Salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Eu vou dar continuidade então à resolução das questões da Publiconsult realizada em julho do ano passado. Se esse assunto te interessa, então fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve, galerinha! Vamos lá então, eu vou dar continuidade a mais uma questão dessa prova Publiconsult. A prova realizada em 24 de julho do ano passado para o cargo de diretor de escola da Prefeitura de Iperó. Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Moçadinha, para quem não me conhece aí então, eu sou o professor Evandro. Eu sou aí o idealizador do canal Gramática 1000, um canal voltado para a resolução de questões de gramática dos principais concursos militares do país e também de outros concursos públicos, como a Publiconsult. E se, por algum motivo, esse canal está te ajudando aí nos estudos, então vamos fazer aquele acordo maroto aí, né, moçada? Você já se inscreveu no canal, já deu aquele joinha maroto, já ativou o sininho para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse? Se sim, eu só tenho que te agradecer. Moçada, vamos lá então. Mais uma questãozinha aí dessa prova voltada para verbo. Então, eu vou também, deixar um link aqui em cima para vocês que vocês possam acessar a questão que caiu na última prova que eu resolvi, tá? A prova de Jacareí, outubro do ano passado. Também caiu uma questão sobre conjugação verbal. Então, vamos lá, dar uma olhada nessa questão. A particularidade que dessa prova aqui agora, ele não colocou a fonte, mas mesmo assim, levando em conta a prova passada, a questão passada que utilizou a fonte, eu vou, através da mesma fonte, mostrar esse verbinho para vocês. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos direto para a questão. Vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre ela. Vamos identificar primeiro o que a questão trata. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, tranquilidade? A questão está falando assim para vocês, ó. Qual forma adquire o verbo ser? Na prova passada, se vocês lembram, era o verbo ir, que se confunde com o verbo ser em alguns tempos e modos. Na verdade, no pretérito perfeito do indicativo, eu fui. Se você não tiver um contexto, você não sabe se você está tratando do verbo ser ou se você está tratando do verbo ir. E foi, nesta situação que caiu na prova passada em relação ao verbo ir. Só que aqui ele fala, qual forma adquire o verbo ser quando conjugado na segunda pessoa do singular do pretérito imperfeito do modo indicativo? E aí, tem vários alunos aí que vão falar, nossa, professor, pretérito imperfeito do indicativo segunda pessoa. Que dificuldade, né? Mas tem problema não, vamos falar um pouquinho sobre isso, vem comigo, vamos lá. Beleza, moçadinha, tranquilidade agora. Bom, o que você tem que saber aí em relação à conjugação verbal? Eu já tinha mostrado, na prova passada, o que é primeira conjugação, o que é segunda conjugação e o que é terceira conjugação. No nosso caso aqui, nós estamos falando especificamente do verbo ser, Então, nós estamos falando aí do verbo ser. E o verbo ser, para nós, por causa dessa terminação ER que ele tem aqui, então essa terminação ER, faz com que ele seja de segunda conjugação. Então ele é um verbo de segunda conjugação. Show de bola, um verbo de segunda conjugação, terminação ER. Bom, qual é a particularidade desse verbo ser também? O grande problema do verbo ser é que ele é um verbo anômalo. Vamos gravar esse nomezinho aí, ó. Ele é um verbo anômalo. Anômalo. Ou seja, ele tem uma Anamolia não, né? Ele tem uma anomalia. E o que é uma anomalia verbal? É sofrer uma profunda transformação em seu radical. Por isso você entende quando ele fala assim, ó, eu fui. Então veja, o que do verbo ser tem de similar aqui? Nada. A mesma coisa do verbo ir, também é um verbo anômalo. Então essa é uma característica do verbo ser. Só que ele pediu para você qual é
a segunda pessoa do singular. Segunda pessoa do singular é o tu, né? Segunda pessoa do singular é o tu. Só que ele quer esta pessoa no modo e no tempo pretérito imperfeito do indicativo. E aí, o verbo ser, por ser um verbo anômalo, você tem que conhecê-lo, você tem que saber a conjugação dele. E neste caso, tá? Do pretérito imperfeito, você vai ter, né, a situação, vamos colocar aqui do lado só para a gente comparar. Eu fui, tu foste, tá vendo aqui, ó, esse foste que você tá vendo aqui, isso aqui para você é pretérito perfeito. Então, onde que nós estamos aqui? Nós estamos no pretérito perfeito do indicativo, nesta conjugação que eu estou mostrando aqui. Agora, vamos para uma outra conjugação. Então tá lá, ó, eu era, tá vendo? Ó? Eu era. E depois nós vamos para a segunda pessoa, que é o que ele quer. Tu eras. Então, qual está sendo a diferença aqui? A diferença aqui está na presença aí, né? Desse Szinho que você está vendo aqui. É ele que vai ser o indicativo para você de segunda pessoa. Então, nós dizemos que aqui, nesta forma verbal, você tem uma desinência, que é terminação verbal, de segunda pessoa do singular. Então, se você quiser que o verbo ser esteja na segunda pessoa do singular do pretérito imperfeito, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis e eles eram. Pô, por que neste caso o verbo ser ele é problemático? Justamente por causa desta situação que eu mencionei aqui para vocês, ó. É o fato dele ser o quê? Anômalo. Então ele sofre uma profunda transformação no radical. E neste caso, não tem muito o que fazer. Eu sempre recomendo aos meus alunos que, com relação ao verbo ser, com relação ao verbo ir, você tem que ir lá olhar as conjugações. Por quê? Pelo fato deles serem anômalos e mudar totalmente o radical. Eles vão respeitar as desinências verbais. Eles vão respeitar a troca, por exemplo, no caso do presente do indicativo para o presente do subjuntivo, de manter, por ele ser um verbo de segunda conjugação, a vogal A. Então você não vai falar que seja, você vai falar que seja. Por quê? Por ele ser um verbo de segunda conjugação, então ele vai trocar o eu sou lá, uma forma totalmente reestruturada por ser anômalo, mas ele vai respeitar a vogal A pertencente ao verbo de segunda conjugação. Essa é uma maneira de você sair do presente do indicativo para o presente do subjuntivo. Tudo bem, moçada? Então, se você tem dificuldade aí em relação à conjugação verbal, quer entender um pouquinho mais sobre os tempos e modos verbais, coloca aí no comentário pra gente, que com certeza terei o maior prazer de fazer uma aula específica sobre esse assunto. Mas vamos lá, vamos retornar para a questão e matar essa questão, né? Já verificar aí qual seria a resposta correta pra gente. Vamos lá, vem comigo. Beleza, moçada, nós estamos aqui então diante da questão que ele fala assim, ó, qual forma adquire o verbo ser quando conjugado na segunda pessoa do singular do pretérito imperfeito? E aí nós não temos mais dúvidas, né? Para nós aqui, nós vamos marcar então eras, olha aí, alternativa A, nós vamos marcar aqui eras, olha aí. Então, essa é a nossa alternativa correta. Então, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós éreis e eles eram. Esse foras aqui, ó, né? Então, eu fora, tu foras, ele fora. Isso aqui, esse verbinho aqui para nós, moçada, ele não está errado a conjugação dele, tá? E ele está conjugado aqui em um tempinho e um modo específico. Ele está no mais que perfeito do modo indicativo. Então, eu fora, tu foras, ele fora, nós fôramos, vós foreis e eles foram. Então, vamos riscar esse cara aqui que ele está em outro tempo, mesmo modo, mas outro tempo. Agora, eu seria, tu serias, ele seria, eu seria convocado, tá vendo? Eu seria convocado caso tivesse passado. Então, é algo que ainda vai acontecer, mas de uma maneira duvidosa.
Caso, né, tem uma condição aí. Então esse é algo futuro. E no caso do modo indicativo, o futuro duvidoso, que nós podemos dizer assim, é o futuro do pretérito. Então esse verbinho aqui, ó, ele está no futuro do pretérito. Ok? E futuro do pretérito para nós também não serve como resposta. E aqui eu já tinha mostrado para vocês, esse foste, ele realmente está na segunda pessoa, assim como todos os outros estão na segunda pessoa, só que aqui está no pretérito perfeito do indicativo e não no pretérito imperfeito, como ele queria lá, a nossa resposta sendo a alternativa A, né? Então a nossa resposta aqui correta é a alternativa A. Eras. Tudo bem, moçada? Tranquilidade? Mas, como eu sempre faço com vocês, vamos dar um pulinho rapidinho lá na nossa bibliografia. Vamos ver o que a gente pode ver lá da bibliografia. Vem comigo então, vamos falar um pouquinho sobre ela aí. Tá ok? Vamos lá, tá na tela aí para vocês. Vamos lá. Beleza, moçada. Aqui eu estou no site conjugação.com.br/verbo ser. Veja que ali ele bota conjugacão, né? Só para a gente aí não ter a dificuldade em verificar lá, olha lá, ó, conjugacão.com.br/verbo ser, você vai chegar exatamente aí no verbo ser, tá bom? Mas vamos lá, aqui eu tô então com o verbo ser, dá uma olhada pra gente aí, ó. Na primeira proposição aí, ó, presente do indicativo, ó, eu sou, tu és, ele é. Depois, pretérito imperfeito, olha lá, eu era, tu eras, ele era. E aí depois, o pretérito perfeito, eu fui, tu foste, ele foi. Depois a gente tem lá o mais que perfeito, né? Eu fora, tu foras, ele fora. Futuro do presente, eu serei, tu serás. Futuro do pretérito, eu seria, tu serias. Olha aqui o que eu falei do presente do subjuntivo lá, ó. Ele muda totalmente a forma verbal, a estrutura dela, o radical dela, mas ele mantém esse azinho que você está vendo aqui, ó. Esse azinho, ele é obrigatório quando você sai do presente do indicativo para o presente do subjuntivo, um verbo de segunda conjugação. Então, tudo isso é mantido. Então, mais uma vez eu friso a vocês. Vamos lá? Mais uma vez eu friso a vocês. Moçada, tem que saber o edital, a Bíblia do candidato, ou seja, o edital, o que está na bibliografia do seu edital. Isso é o que nós chamamos aí da Bíblia do candidato. Então, lá no seu edital, provavelmente vai estar o site conjugação.com.br. Você tem que olhar esse site lá. Observe que logo de primeira, quando eu fui ao site ali, a gente já identificava, eu era, tu eras, ele era, e já na memória do aluno, essa questão estaria o quê? Natimorta. Tudo bem, moçada? Tranquilidade? Deu para entender isso daí? Mais uma questão, então, voltada para a conjugação verbal, uma questão que eu considero simples, claro, desde que você tenha estudado conforme a sua bibliografia. Moçada, mais uma vez, o meu muito obrigado. Lembre-se aí, né, que o canal Gramática 1000 está à disposição de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, algo específico em que nós possamos ajudá-los, não se acanhe, coloca na descrição aí embaixo que eu terei o maior prazer em resolver. E vamos para a próxima questão, porque vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.